Paz do Senhor, evangelista Wilton Samarone, no canal do Samarone. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, se inscreve para queda. Se inscreva aí, precisamos atingir 1000 membros, tá bom? Está concorrendo com um relógio folheado a ouro. Meus amados, meus queridos, vou falar de um tema hoje, baseado nos escreveu o profeta Daniel, no capítulo 3, versículo 1. Daniel 3, versículo 1. Parece que a história está se repetindo, só que agora está ao contrário. Vamos falar. Daniel 3, versículo 1. Diz assim o título: A estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura era de 60 côvados e a sua largura 6 côvados, e a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Entendeu? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro maciço de 60 côvados. 60 côvados convertido para côvado é essa medida que vem aqui do cotovelo à ponta desse dedo, mais ou menos 47 centímetros, 45, 47 centímetros. É um côvado, isso aqui é um côvado, até a ponta aqui. Vale a altura, equivale à altura de 27 metros de altura. 60 côvados equivale a 27 metros de altura. E o rei fez essa estátua e deu a ordem, fez um decreto que tocasse toda sorte de instrumento e que ninguém se curvasse, aquele que não se curvasse perante a estátua, que não se dobrasse, aquele que não se ajoelhasse perante a estátua, ia ser lançado nessa fornalha de fogo, que mandaram aquecer ela 7 vezes mais. Imagina um grau de caloria dessa fornalha. E aí, vou resumir para vocês entenderem. O rei fez o decreto e tocaram todos os instrumentos, fizeram todo o barulho que tinha que fazer. E aí todo mundo se dobrou, exceto 3 pessoas, menos 3 pessoas. 3 pessoas não se dobraram. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Tiveram seus nomes trocados aí, é o nome babilônico. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aí alguém lá gritou: rei, tem uns 3 aqui que não fizeram pouco caso do seu decreto, tal coisa e tal. E aí o rei enfurecido mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e jogaram os 3. Foram jogar. Quando os guardas pegaram eles amarrados, mãos e pés, e foram próximo da fornalha, da porta da fornalha, para lançá-los ali dentro, diz que só aquela caloria que saiu da fornalha matou todos os guardas que estavam de posse dos meninos. Os guardas caíram mortos na hora, para você ver o grau de calor que estava naquela fornalha. Tudo bem, a questão que eu quero dizer é essa: os meninos foram jogados, o Senhor livrou eles do fogo, porque era o Deus verdadeiro. O que estava em questão ali é que o rei queria se intitular o Rei Supremo sobre a terra, e Deus não divide a sua glória com ninguém, sabe? É um perigo isso aí, as pessoas achar que está acima de Deus, fazendo e desfazendo, mandando e desmandando. E nesses dias aí, agora aí, numa cidade aí que eu não me lembro, fizeram uma estátua aí da Virgem Maria. Nada contra a sua religião, você pode ser quem você quiser, adorar quem você quiser, só que tem um preço. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E se você ler o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 2, 3, 4 e 5, Deus está dando uma ordem lá: não farás para ti imagem de escultura, nem a elas servirá, nem se prostrará a elas, e nem adorarás semelhança alguma de homem que está em cima do céu, as estrelas, abaixo da terra, debaixo da água do mar. Lê lá Êxodo 20, capítulo 20, versículo 2, 3, 4 e 5. Então disse Deus para não fazer imagem. Aí, todavia, o rei fez e pagou um preço ali, ó. Deus mostrou que Deus não é Deus de ídolos. Livrou os meninos da fornalha. E agora tem um povo aí que fizeram uma estátua aí de 54 metros de altura. Sabe, é um perigo. Parece que eu estou vendo Nabucodonosor de novo se manifestando. Nabucodonosor de novo se manifestando. Sabe? Eu vejo aí, é um perigo isso aí. Perigo. Cuidado, hein?
Cuidado, você sabe que Deus pesou a mão sobre o rei Nabucodonosor, que não reconhecia Deus, não dava glória a Deus, não acreditava em Deus, adorava os seus ídolos. O que Deus fez? Pesou a mão sobre o rei Nabucodonosor, fazendo que ele virasse uma besta fera, e por 7 anos comesse capim com as feras, bestas feras no campo. Você imagina se Deus fizesse isso hoje, nos dias de hoje, irmão? Com essa gente, com esse povo que adora, que se curva perante essas estátuas feitas por mãos de homem, irmão, ia faltar capim. Ia faltar capim para esse povo aí. Deus não faz isso porque você ia morrer de fome. Porque não ia ter capim suficiente para tanta gente, sabe? Por 7 anos, ficar como animais comendo capim e erva no campo, assim como o rei ficou por não reconhecer a glória de Deus, por ficar adorando ídolos. Deus pesou a mão nele, por 7 anos ele ficou comendo capim. Se bem que só a turma do PT aí estão acabando com a erva verde do mundo, estão acabando com todo o capim do mundo. Esse povo aí não ia sobrar para vocês mesmo, porque há uma concorrência muito forte aí com esses esquerdistas aí, sabe? Mas nos dias de hoje, Deus vai fazer o contrário. Porque se Deus transformar todo mundo em besta fera, em animais para comer junto com os animais do campo a erva verde, vocês vão passar fome, que não haja capim. Haja mato para esse povo aí, idólatra, haja capim. Mas a estratégia de Deus hoje é diferente. Você pode ver o exemplo aí, ó, na COP30. Na COP30 aí o governo do Brasil recebeu aí um presente da China, que é aquela estátua do dragão. Você sabe o que é o dragão, né? Se você ler o capítulo 12 do livro do Apocalipse, você vai ver que o dragão é aquela antiga serpente que enganou Eva, que subiu lá em cima no céu e levou 1/3 das estrelas de Deus, levou 1/3 dos anjos, fez aquela rebelião toda. Esse dragão aí é Satanás. Quem adora dragão, a China adora dragão. Esse dragão é Satanás. Cuidado, hein? O que a Bíblia diz no livro de João, no primeiro livro de João, capítulo 5 e versículo 19, que diz assim, o livro de João: sabemos que nós somos de Deus. Sabemos que nós somos de Deus e o que o mundo jaz do maligno. Jaz do maligno. Essa palavra jaz, ela vem do verbo jazer, que significa estar sobre o domínio de Satanás. O mundo jaz do maligno. O mundo está sobre o domínio de Satanás. Aí o governo da China vem e traz a imagem do dragão segurando o globo terrestre na mão. Sabe? Cumprindo aí que diz aí o livro de João, a carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz do maligno. Ou seja, o mundo está sobre o domínio de Satanás. E essa estátua aí que a China trouxe representa bem isso, o mundo, o globo. O dragão é Satanás. E ele vem o dragão com o globo na mão. E já o evangelista São João nos alertando, no capítulo 5, 19 de sua epístola, primeira epístola de João. O mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo está sob o domínio de Satanás. Aí vem esse Satanás, esse dragão, trazer essa estátua para cá, esse presidente em 9 dedos, esse alcoólatra, esse energúmeno, traz essa idolatria, não deixa de ser uma idolatria, porque os chineses adoram essa estátua, esse dragão, também representando o Nabucodonosor da vida, sabe? Adorando a estátua, adorando o dragão, e a gente sabe muito bem quem é o dragão. É Satanás, sabe? Aí Deus faz ao contrário. Porque se Deus fosse converter esse povo tudo em animais, assim como converteu o Nabucodonosor lá em um animal para comer capim por 7 anos, meu irmão, só a China, mais de 2 bilhões de pessoas, vai faltar capim para esse povo. Vai faltar mato para esse povo. Aí Deus, o que Deus faz? Deus resolve fazer o contrário. Deus pega essa fornalha que esse infeliz do Nabucodonosor fez,
criou lá para jogar os 3 meninos na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdenego, Deus pega na sua grandeza, irmão, eu estou falando, é coisa minha, eu que estou falando isso, não está na Bíblia isso, é só para você entender que Deus mudou a estratégia. Porque se Deus for e irá e converter todo mundo que adora imagem de escultura em animais e para comer erva no campo, vai faltar mato para todo mundo, hein? Essa é uma concorrência grande com essa turma aí da esquerda aí, o PT aí, sabe? Que tá acabando aí, os comedores de capim aí. Agora Deus pegou e inverteu. Deus pegou e jogou a fornalha neles. É mais fácil você jogar a fornalha do que você converter esse povo para comer capim. Vão passar fome, sabe? Você viu lá, o que pegou fogo? O stand de quem? Do dragão. Do dragão. Olha aí, Deus mostrando que está no domínio. Deus mostrando que está de olho. Deus falando que não divide a glória dele com ninguém. Sabe, apesar do mundo estar sob o domínio de Satanás, Deus ainda que levanta presidente, Deus ainda que derruba presidente, Deus ainda que dá o poder, Deus ainda que tira o poder. Deus é quem decide tudo. Não vai achando você que você faz e desfaz, você planeja um plano, você faz um plano, planeja, faz uma estratégia segundo o seu nariz. Cuidado, nós estamos de olho. Nós estamos de olho. Não pense você que nós não estamos de olho. Não pense você que vamos ficar de braço cruzado e aceitar o que você faz em oculto. Se bem que Deus vai trazer às claras tudo que você tem feito em oculto. E a mão de Deus vai pesar, assim como pesou nessa estátua do dragão. Deus mandou-lhe a fornalha na cabeça do dragão. Tá vendo aí? Cuidado você, que fica se prostrando perante as estátuas, que Nabucodonosor da vida estão levantando por aí. Cuidado, você pode pagar um preço. Se você não comer capim por 7 anos, Deus pode mandar fornalha sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, hein? Cuidado, presta atenção nisso aí, com esses Nabucodonosor da vida aí. Cuidado, Deus está atento. Ainda bem que Deus é fiel, é o nosso justo juiz, está vendo tudo e vai julgar nossa causa, tá bom? Fique com essa palavra e compartilha se você gostou, sabe? Se você gostou, o que você está achando aí desse fiasco aí da COP30 aí com essa idolatria? E o dragão teve o que merecia. Deus jogou a fornalha na cabeça do dragão. Tá vendo aí? Compartilha, comenta, se inscreve. Vamos precisar aí de 1000 membros, tá bom? Se inscreve no canal, você está concorrendo a um relógio folheado a ouro, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, que eu te abençoo em nome de Jesus. Shalom, shalom, shalom.